todas, a todos e a todas. Aqui estamos hoje numa roda de conversa entre as professoras, algumas das professoras do Instituto de Economia. Faz um tempo já que queríamos fazer esse encontro que não é acadêmico, é mais informal, para discutir sobre as nossas experiências de vida, sobre as nossas experiências durante essa pandemia. Como você sabe, né, essa pandemia, essa crise econômica, social, política, sanitária que estamos vivendo, está ressaltando, sobretudo, os problemas, os empecilhos que encontramos na divisão das tarefas, num peso das tarefas domésticas e cuidados entre as mulheres. Temos muitos estudos que surgiram assim, a partir do isolamento social sobre quanto as mulheres na academia estão tendo muita dificuldade, por exemplo, para publicar artigos, para dar aulas, para desenvolver as suas tarefas num contexto no qual a produtividade parece que passou a ser, né, a marca fundamental, o objetivo a ser atingido, produzir no meio dessa loucura. Então, hoje decidimos, com as professoras que eu vou apresentar agora, fazer essa conversa para discutir também, né, esse machismo estrutural que temos na sociedade e ao interno da academia, na economia, sobretudo, também. Então, vamos contar um pouco as nossas experiências, as nossas visões e os nossos análises ao respeito. Hoje, então, eu vou apresentar elas como aparecem na minha tela. Não sei se é como aparece para todo mundo, mas hoje estamos com a Marta Castilho, professora do Instituto de Economia. Somos todas professoras do Instituto de Economia da UFRJ. A Marta pesquisa sobre temas de comércio internacional. Também estamos com a Esther Dweck, professora também do Instituto de Economia, que pesquisa sobre temas de política pública, crescimento econômico, matriz em cima do produto, muitas coisas, muitos temas. Com a Isabela Nogueira, a Isa pesquisa sobre economia política internacional e é nossa super experta sobre temas da China. E com a Marina Shapiro, a Marina trabalha sobretudo em política industrial e pesquisa sobre sistemas de inovação na rede SIST. E eu, que sou Margarita Oliveira, também professora do Instituto de Economia, pesquiso vários temas, mas ultimamente, especificamente, economia e feminismos. Então, olá a todas, bem-vindas. Hoje essa roda de conversa. Olá. Olá, Maga. E então, como primeiro ponto de partida, eu queria que a gente fizesse, trocasse alguma ideia sobre a situação, sobretudo, né, de maior fragilidade que a mulher é colocada a partir da crise, né? Já em termos históricos, temos uma desigualdade estrutural entre homens e mulheres, no que tem a ver com tanto a inserção dentro do mercado de trabalho, quanto a divisão de tarefas domésticas e cuidados, e que aparece também enquanto a situação de violência em todos os aspectos, né? Violência física, violência sexual, violência econômica, violência financeira, violência moral. Então, assim, temos, por exemplo, essa semana tivemos o último relatório do PNUD, das Nações Unidas, onde mostrou que os 70% das mulheres está na linha de frente no combate ao Covid. Então, em tudo que tem a ver com serviços de saúde, sobretudo as enfermeiras, né, enfermagem, serviços sociais, educação, serviços domésticos no Brasil, né, o Brasil é um dos principais empregadores de mulheres no serviço doméstico no mundo, e aonde as trabalhadoras domésticas são 92% mulheres. Então estamos numa situação onde são setores associados com cuidados, onde a mulher em geral está tendo uma presença muito grande, e são serviços que nesse contexto são considerados os serviços, como se diz, essenciais. Então as mulheres estamos mais afetadas, em particular por ter que manter a nossa situação laboral nesse contexto.
Situação laboral que também é caracterizada, isso tem a ver com uma questão mais histórica e sistêmica, é caracterizada por ser setores que aonde a empregabilidade das mulheres está mais fragilizada e precarizada, né? Setores onde temos muita presença de emprego informal, o emprego de menos de 40 horas por semana, salários mais baixos. Então, já de por si, esses setores são setores conflitivos, com uma alta presença, uma elevada presença de mulheres, e aí aparece meio o problema do ovo e a galinha, ao menos em espanhol se fala assim, que a gente não sabe o que acontece primeiro. Se o setor tem condições de contratação péssimas, porque são setores, em geral, associados com mulheres, ou quando entram as mulheres, esse setor começa a piorar enquanto às condições. A realidade, igualmente, é que o resultado de tudo isso é que as mulheres estão muito mais fragilizadas na sua inserção laboral. Somado a isso, temos uma situação, por exemplo, o Brasil foi um dos países que teve maior quantidade de casos de contágios entre enfermeiras no mundo. Então, maior quantidade de enfermeiras doentes, maior quantidade de mortes maternas no mundo. Esse dado, assim, eu ouvi ontem ou anteontem uma entrevista feita a Dines, que falava realmente impressionante. 3 de cada 4 mães que morreram, mortes maternas que tivemos no mundo, aconteceram no Brasil. Então, estamos falando desse nível de exposição das mulheres, né? E, bom, tudo isso somado a uma distribuição de tarefas domésticas e cuidados que é muito desigual ainda. As mulheres estão destinando o dobro do tempo, em geral, mulheres destinam o dobro do tempo a tarefas domésticas e, sobretudo, as mulheres estão concentradas na realização dessas tarefas domésticas que implicam maior trabalho, que são as tarefas de limpeza, as tarefas de preparação de alimentos, de comidas, etc. Então, não é que é simplesmente tarefa doméstica. É tarefa doméstica que está distribuída inequitativamente, onde a mulher acaba se responsabilizando por essas tarefas que implicam maior gasto e esforço físico. E que nesse contexto, justamente, da crise sanitária, são essas tarefas que estão sendo acentuadas, né? Por via da necessidade de ter maiores cuidados com a limpeza dos alimentos, a limpeza das pessoas, né? Para evitar contágios, etc. Então, são várias as situações, bom, e somado à violência que eu estava falando primeiro, né? Também durante o Covid tivemos um aumento média no mundo de 30% dos casos de violência de gênero. Então, a crise sanitária veio colocar, né, de manifesto esses problemas que eram históricos estruturais de desigualdade com as mulheres e a potencial. Então, queria abrir um pouquinho sobre a base disso para pensar, não, que ideias temos ao respeito, que experiências de vida também temos ao respeito, nossas, das nossas amigas. Eu acho que nesse período uma coisa que a gente conversa muito entre a gente é isso, quantidade de ligações de amigas desesperadas, né? Pelos picos de estresse que estão tendo, porque acabamos nos cobrando muito num contexto em que estamos super sobrecarregadas. Então, bom, abro aí para Marta, você quer começar? Eu vou começar completando com umas coisas que você falou, Marga, que eu acho que você dá um quadro, né? É essa história que a gente falou. A crise, ela pega o Brasil numa situação ruim em vários aspectos e acentua os piores lados, talvez, da nossa estrutura social, socioeconômica, né? Então, as mulheres vão sofrer isso como sofrem os negros, como sofrem os mais pobres, etc. Né? Tem algumas coisas que são, só para complementar essas coisas que a Marga falou, as mulheres elas estão em setores que são mais expostos, então assim também não podemos esquecer, por exemplo, das caixas
do pessoal que trabalha em caixa de supermercado, né? Então, assim, com frequência são empregos que já são ruins, que são muito estáveis e que ficavam muito expostos, né? Então, assim, isso aqui, além dos problemas socioeconômicos, elas estão mais expostas também à questão sanitária, né? Então, assim, tem o problema do emprego, tem o problema e tem o problema dentro de casa. E dentro de casa, aí tem a questão de que você tem, as sociedades elas são diferentes entre elas, mas nas sociedades latinas, sobretudo, uma distribuição muito desigual das tarefas, e dentro das tarefas, um pouco o que a Marga falou, mas eu queria reforçar, as mais nobres, tipo cozinhar e passear com a criança e não com o velho, né? Cozinhar e não limpar, as mais nobres são crescentemente assumidas pelos homens. Ficam com as mulheres aquelas que são menos nobres, e o aspecto que a Marga chamou a atenção, que são mais intensivas em tempo, né? Que requerem mais tempo. Então, de novo, e aí você confinada, né? Uma família que seja um casal, né? Um homem e uma mulher, tipicamente você está reproduzindo essa questão cultural, e aí, dentro de casa, a mulher vai ter que dar um jeito de fazer o home office, vai ter que fazer, vai reproduzir de forma mais intensa, porque dependendo da classe social dela, ela podia contratar os serviços, então podia terceirizar uma parte desses serviços de limpeza, de cuidados, etc. Então ela assim, se os dois trazem para casa o home office, ela traz também outro tipo de home office, que são essas tarefas domésticas que antes podiam ser terceirizadas. As crianças já não estão mais na escola, etc. E tem um outro aspecto que é mais subjetivo também, e que coloca ainda um agravante nessa situação, é que a história da carga mental e emocional, né? Com frequência, isso era uma coisa que, assim, algumas feministas, algumas pessoas já levantavam antes da pandemia, e, de novo, se aprofunda agora, é que, assim, com frequência, as mulheres, não sei se vocês vão reconhecer isso, com frequência, fica na mão das mulheres a organização da casa, a gestão da casa, né? Então, eventualmente, você pode até ter uma ajuda, uma divisão das tarefas objetivas mais igualitária, né? Você pode ter uma divisão desse tipo, mas tem que ver também quem é que é responsável por organizar, por marcar, por ficar atrás das crianças, se o cônjuge, se o companheiro, ao assumir as tarefas, se ele também não está requerindo, né, solicitando a mulher o tempo todo para organização, etc. Então, isso é normalmente chamado de carga mental, vem muito subjetivo, mas existem evidências de que isso ocorre, e se acentua de novo, né, nesse momento, porque, de novo, porque você está assim, com situações novas, você está em novos desafios, você está tendo que redistribuir as tarefas, então, assim, cai de novo. Então, assim, é uma terceira dimensão. A gente tem o home office, a gente tem as tarefas domésticas que não são distribuídas de forma igual, e ainda por cima tem essa questão da carga mental, que, sinceramente, isso me chama muita atenção. Talvez porque a minha experiência é que em casa eu não sofra tanto, com o segundo aspecto, mas o terceiro eu posso assegurar a vocês que também não é fácil de... É um outro aspecto que tem que ser considerado. E aí, só uma coisinha a mais, Marga, teve uma outra coisa também muito, eu não sei se era disso que você estava fazendo referência,
mas muitas mulheres, quando você falou sobre as mulheres, as estatísticas, as tristes estatísticas de Covid afetando mais as mulheres e as mães, tem ainda uma coisa um pouco curiosa e também triste aqui no Brasil, que são as grávidas ou jovens mães que faleceram, que também tem uma estatística bastante Sim, sim. dística em Sim, relação... daí você falava das mortes maternas, né? É impressionante que isso assim, é inédito, é uma coisa muito terrível e que tem a ver também com essa exclusão das mulheres do sistema de saúde, né? A falta de acesso e todas as questões que têm a ver com essa retirada também do Estado. Aí eu acho que a Esther pode nos iluminar um pouco mais também sobre isso, não sobre políticas, porque eu acho que esse tema imagine que para a gente que está em uma situação de privilégio, porque durante todo esse contexto conseguimos manter as nossas rendas, os nossos salários, né, e ter ainda com sobrecarga manter um certo ordem, né, na vida e nas coisas. Imagina a situação da maior parte das mulheres do Brasil. Temos o caso, por exemplo, no Brasil, está crescendo exponencialmente o número de mulheres chefes de família. Então, onde a principal renda, hoje estamos com 48% dos lares do Brasil são chefiados por mulheres. Então, e que tem também essa situação de ter salários piores, rendas mais precarizadas, muito desse pseudo-empreendedorismo, que não é outra coisa que esconder relações de autoexploração, e com muita fragilidade também na manutenção dessas rendas, essas fontes de trabalho. Então, estamos numa situação realmente complicada. Passo para você, Esther. Obrigada, Marga. Primeiro também, só acho que reforçar um pouco, a gente já estava há um tempo, né, tentando fazer essa roda de conversa entre as mulheres do IE, e justamente por tudo que foi falado aqui, a gente até hoje não tinha conseguido, né? A gente está já em agosto, foi o primeiro dia que a gente conseguiu juntar 5 mulheres do IE numa mesma roda para poder conversar, né, das 5 aqui eu não sou mãe, as outras 5 com um monte de cargos aí de dupla, tripla jornada, como já foi falado. E aí eu acho que eu queria justamente puxar esse ponto aí mais da questão da política pública e da situação que foi vivida no mercado de trabalho brasileiro agora, né? Acho que foi esse ponto que a Marga falou é central, assim. A gente já vinha com um número crescente de informalidade, né? E quando a gente vai olhar a questão salarial, né, a gente tem essa diferença entre mulheres, como a Marga já falou, e dentro das mulheres, entre as mulheres negras e brancas, né, isso é mais forte, né, e também entre os homens negros e brancos, com certeza. A gente vai percebendo assim que essas desigualdades já vinham crescendo muito fortemente no Brasil, e no momento que você teve uma parada, né, da economia totalmente desorganizada, né, porque a gente sabia que essa era a única, assim, era muito claro que era isso que precisava ser feito, né, se organizar uma política de distanciamento social, de isolamento social, você precisava, obviamente, como alguns países fizeram isso bem sucedidamente, foi organizar que a população tivesse a capacidade de se manter. Né? E justamente nesse momento, essas mulheres, chefes de família, como a Marga falou, foram aquelas que sofreram imediatamente. Né? Muitas delas perderam sua fonte de renda de um dia para a noite, né? E sem capacidade de poder suprir o mínimo para suas famílias. Né? E a gente percebeu que, mesmo por toda a pressão da sociedade civil, na hora que você aprovou uma medida de auxílio, né? Inicialmente a ideia era o mesmo valor por pessoa. Né? Alguém finalmente teve uma ideia, não, mas e as mulheres solteiras, né? Porque as pessoas pressupõem que toda família é composta por 2 pessoas, né? Ou um homem e uma mulher, enfim, mas sempre 2 pessoas. E alguém falou, não, mas tem as mães solteiras, que proporcionalmente são muito superiores aos pais solteiros. Existem também pais solteiros, mas proporcionalmente é muito menor. Né? E ainda tem essa questão de que você teve, por uma mudança também, precarização no mercado de trabalho, as mulheres elas se tornam chefes de família porque elas também se submetem a trabalhos mais informais e chefiam famílias quando você está com uma situação como a atual brasileira, que já vinha pré-crise, de perda de trabalho formal, que os homens perdem trabalho, as mulheres começam a dar um jeito de poder suprir a família. Né? Então, justamente, acho que essa combinação de mães solteiras com mulheres chefes de família por conta da precarização, né, e a coisa do ovo e da galinha que a Marga falou, é muito forte no Brasil. E a gente percebeu que assim, a falta de organização fez com que as pessoas só recebessem o auxílio pela primeira vez lá em 28 de abril, né, enquanto as medidas de distanciamento social começaram ali em meados de março.
mais de um mês depois, as pessoas começaram a receber um auxílio. Muitas delas tiveram que se expor, né? Então, a gente sabe que assim, você teve um grau de contágio no Brasil, como a Marta comentou, muito alto, né? E situações muito graves, né? Essa questão das mulheres grávidas ou recém, né, mães, né? Teve a morte de grávidas e de mulheres que acabaram recentemente pariram, né? Foi proporcionalmente mais alta no Brasil que em qualquer outro país do mundo. Um pouco por essa exposição também, né? Pela falta de cuidado, pela falta da... E o outro lado, que a Camarga falou, que também é quem... Várias mulheres perderam renda e outros tiveram que ganhar renda nesse momento de forma se expondo, né? Então, acho que essa fragilidade é muito forte e realmente a gente tem no Brasil essa situação muito clara de desigualdade e de falta, né? No fundo, né, era uma destruição de mecanismos que a gente tinha melhorado, né? A gente estava já destruindo determinados mecanismos, nunca foram 100%, né? Mas eles foram mais destruídos recentemente. E agora ficou clara a necessidade deles, né? A dúvida é o que vai acontecer para frente. A gente não tem muita expectativa de que para frente vá esse período agora que demonstrou necessidade de políticas específicas, né, e voltadas para determinados pontos, né, já que isso tenha gerado uma consciência na população, mas, né, no mundo político, senão não está muito claro que isso vai se manter, né? Mas eu acho que era isso, a primeira rodada aí, reforçar um pouco essa questão de que você tem muita desigualdade, né? E que ela ficou, como a gente discutia antes, a Marga falou aqui, a Isa está ressaltando muito, era uma questão estrutural que ficou mais explícita na pandemia, né? Não é nada novo, mas se torna mais explícito agora. Muito obrigada, Esther. Isso mesmo. É uma coisa que tem anos e anos e que tem muito a ver também com o racismo estrutural no Brasil. Sim. Não tem a ver unicamente com o machismo. De fato, essa questão que a Esther estava remarcando, né, dessa diferença absurda entre quando você coloca um recorte de raça, de cor da pele, além do gênero, e uma análise de classes, passa a ser incrível, né? O chamado o gender gap, que seria a diferença salarial, se supõe que é 22%, 21,2% no Brasil. Agora, se você abre por cor da pele, a diferença, o salário entre a mulher, salário médio da mulher negra e o salário médio do homem branco é 56%. Então, enfim. Bom, passo para Isa, Marina, não sei quem quer falar primeiro. Isa, vamos lá? Posso complementar aqui? Eu quero agradecer, em primeiro lugar, a iniciativa da Marga, absolutamente necessária, alguma coisa que eu acho que atende a uma angústia compartilhada de muitas professoras, muitos profissionais em geral, mas muitas professoras aí do Instituto de Economia com essa vontade dessa partilha, né, a despeito de muitas de nós não temos uma pesquisa sistemática sobre gênero, muitas de nós temos sentido os efeitos estruturais, o machismo estrutural que ficou ainda mais escancarado pós-pandemia, e eu acho que esse espaço, essa roda de conversa aqui é uma partilha uma iniciativa muito bem-vinda, Marga. Então, obrigada por esse pontapé. Efetivamente, assim, todos os dados mostram isso que vocês já pontuaram, né? A pandemia, ela expõe de maneira caricata, uma caricatura horrorosa e muito fidedigna do nosso país, né? A Covid mata mais pobres e negros no Brasil também, nos Estados Unidos. E tem um fato estilizado aí que sempre chama demais a atenção, o fato de que no Brasil a primeira morte por Covid foi de uma empregada doméstica, né? A despeito de a doença ter começado vindo de fora, do exterior, entre as classes de renda mais alta. Bom, e aí trazendo um pouco para a minha dimensão pessoal, né, para a minha experiência pessoal, a Covid e a pandemia, a situação da pandemia me fez efetivamente olhar para isso de maneira mais direta, né? Sobretudo, não tanto em casa, porque efetivamente a experiência aqui dos cuidados domésticos é efetivamente partilhada, mas sobretudo com colegas equivalentes na universidade,
colegas com filhos que também estão com um bebê pequeno em casa nesse momento, eu converso com eles, vários com filhos de exatamente a mesma idade, e a dimensão e aí a disparidade de gênero é muito radical, né? Entre o comportamento dos homens e o comportamento das mulheres. Efetivamente, entre os homens, em geral, a minha percepção é praticamente uma vida normal, né? A conversa é exclusivamente sobre produção. Né? Tem filho um dia, no outro dia faz uma live. Né? Tem filho num dia e não está nem no Brasil, né? Quando o filho nasce porque está em alguma atividade acadêmica no exterior. E os dados, na verdade, corroboram, né, essa minha experiência pessoal. A Marga pode falar mais, porque ela efetivamente estuda isso. Né? Mas depois dos filhos, a produção das mulheres, em geral, cai muito, e da maioria dos homens aumenta inclusive um pouquinho, né, Marga? Então, Pois mesmo fora... é isso, é como um estímulo, né? A consolidação de uma família para o homem é um estímulo, enquanto para uma mulher um aumento enorme da carga. Enfim, o que eu estou trazendo não é efetivamente uma novidade, né? É simplesmente, mais uma vez, esse efeito da pandemia de expor o que sempre teve ali, mas evidentemente que também, dado o nosso recorte de classe, o nosso recorte de raça, está efetivamente associado a uma determinada configuração aí da saída dessa que é geralmente a mulher negra que está ocupando ali os postos nas creches, nos cuidados com faxina e os afazeres domésticos. Né? Então, tem, evidentemente, aí também um lugar de fala particular, né? Da mulher branca e da experiência da mulher branca que passa pela pandemia com determinados também privilégios de classe, né? Claro. Mas é isso, eu acho que ele traz à tona uma série de questões ali estruturais, inclusive para a gente pensar um pouco o ambiente acadêmico, né? E o ambiente de produção de conhecimento na universidade que reproduz sobremaneira essas condições estruturais, esse machismo estrutural. Só um complemento que eu acabei não falando, eu acho que quando a gente olha os dados, né, de desemprego nesse momento da pandemia, claramente foi muito forte nos trabalhadores informais, porque eles não têm nenhum custo, né, de demissão de um trabalhador informal, e mais, se você olhar proporcionalmente, o maior trabalhador informal que foi demitido foram os trabalhadores domésticos, né, ou as trabalhadoras domésticas, né, que foram rapidamente demitidas, né, justamente porque a gente é bom lembrar toda aquela tentativa de formalizar trabalhador doméstico no Brasil, para reconhecer como um trabalho efetivo, que nunca foi reconhecido assim. E, na verdade, assim, ainda tem um número enorme trabalhando de forma informal e que, na pandemia, imediatamente perdeu seus empregos. Né? Então, é uma situação muito grave. E, muitas vezes, essas pessoas já contavam com membros das suas famílias para cuidar dos filhos no momento que elas estavam trabalhando, né? E agora não tem essa opção. Então, é uma situação muito grave, né? De uma sequência de problemas associados a essa... que é grave, que, né, explicita um problema estrutural do mercado de trabalho brasileiro para as mulheres, né? Que é muito forte, né? Então, é só esse ponto que eu acabei esquecendo de mencionar, porque eu acho que isso foi muito forte. E até no trabalho que a gente fez, né, Marta? A gente tinha uma noção de que o trabalho doméstico ia ser mais afetado. E, de fato, quando você pega os dados, foi realmente o trabalho proporcionalmente mais afetado. Né? Sim, de fato, aí, para trazer algum dado sobre o trabalho doméstico, temos que trabalhadores domésticos no Brasil são mais de 6 milhões, uns 74% não tem carteira assinada. Então, não se beneficiam, por exemplo, com a PEC das domésticas de 2013, regulamentada em 2015. E desses 74%, só 10% faz as contribuições ao INSS. Então, é muito pequena a proporção de mulheres que realmente podem ter um nível de segurança, cobertura, etc., de direitos trabalhistas. E a grande maioria, né, mais de uns 60%, são negras, ou seja, pretas pardas, e realmente se dá uma condição de super fragilidade. Tem vários estudos, tem um estudo que foi feito agora durante a pandemia, onde mostrava que 30% estava em casa sem receber. Então,
E tem um porcentagem enorme que estava tendo, mais de 30% que estava sendo constringido no início, porque todo mundo estava ficando em casa, eles estavam sendo constringidos a continuar a manter, né, o emprego, né, a continuar a ir a trabalhar todos os dias, se expondo permanentemente. Fala, Marta, você queria acrescentar alguma Você coisa? acabou falando, eu acho que o trabalho doméstico, ele evidencia essas várias fragilidades, né? Porque ou elas, quando elas foram demitidas, a maioria das empregadas domésticas, né, ficaram sem direitos, etc, etc e tal, inclusive pela condição anterior, poucas pessoas mantiveram a remuneração delas durante isso, e quando elas são mantidas, elas ficam sendo expostas em termos de saúde, né? Transporte, indo trabalhar. Então, assim, é uma coisa completamente esquizofrênica dessa nossa sociedade, que os patrões eles estão se protegendo em home office, mas os seus empregados e cuidadores, que são, na maioria, mulheres negras, informais, né? Se a gente for pegar o estereótipo, elas estão se expondo totalmente e sem nenhuma consideração pela família delas também, né? Era só complementação. Obrigada. Marina, você tinha caído, não sei se você está por aí, quer comentar alguma coisa? Não, Marga, eu precisei dar uma saída para receber uma encomenda. Vamos para a seguinte, né? Eu acho que eu agora não tenho muito o que acrescentar, mas agora eu acho que eu vou conseguir ficar aqui. Ótimo. Senão não tem problema. Então, a gente conversou, né, um pouco sobre a situação na qual as mulheres estamos enfrentando, a situação piorada durante essa pandemia. Falamos um pouco também sobre as dificuldades de produzir conteúdo, enquanto se tem meio essa esquizofrenia, essa loucura produtivista nesse momento, onde os colegas homens estão tendo esse aumento grande, né? Os estudos estão mostrando, sobretudo vários jornais estão falando da quantidade de trabalhos que estão sendo remetidos por homens e a pouca quantidade de trabalho sendo remetidos por mulheres, né? Isso que tínhamos conversado no início. Mas eu acho que também, e sobretudo em economia, que é a nossa experiência, né? Tanto de formação como de trabalho depois e a nossa experiência acadêmica, né? Temos uma situação na qual historicamente as mulheres estão subrepresentadas, então qualquer instituto de economia no mundo onde você for vai ter uma situação onde as mulheres são muito menos do que os homens, do que os nossos colegas, e o que se dá em geral é uma situação forte de machismo estrutural, de lugares assim, de fala, de reconhecimentos também. Então, eu queria um pouco, né, pensar ou fazer uma reflexão sobre o que acontece dentro desse universo acadêmico e pensar nas nossas experiências também de opressão. Eu acho que é uma coisa que está começando a mudar. Por exemplo, cada vez que agora estão pensando em fazer um congresso, estão tentando ter um cuidado de ter mais mulheres, mas às vezes acaba sendo sempre não sempre, mas às vezes acaba sendo mais uma questão meio declamativa, então coloco a mulher representante aí para dizer que sou alternativo, diverso, amplo e tal, e não é realmente um interesse de ter uma diversidade de olhares, né? A necessidade de ter mais mulheres na economia tem a ver também com trazer outros pontos de vista, outras problemáticas, né? Então, eu queria conversar um pouquinho sobre isso, como são as experiências que vocês têm ao respeito, como vem a situação. Eu, por exemplo, eu participei agora há pouco tempo numa Winter School da Argentina e sempre a quantidade de professores homens é superior do que a quantidade de professoras mulheres, né? E as proporções são sempre entre 20% e 30% de representantes mulheres, entre as alunas, entre as professoras, entre as pesquisadoras. Então, abre um pouquinho aí, não sei quem quer começar. Tem isso, de novo,
Eu tenho a impressão que a gente repete a mesma coisa, mas a crise, ela aprofunda certas características, né? O corona, ele aprofunda, então, assim, essa história na academia, ela já aparece há bastante tempo, na economia tem as suas especificidades, porque o percentual de mulheres é mais baixo do que nas outras ciências sociais, nós ficamos nós somos ciências sociais aplicadas, e não é isso que deveria nos reduzir o percentual de mulheres, mas o fato é que, em relação a outras carreiras das ciências sociais, o percentual de mulheres é mais baixo. E na academia, em geral, tem um fenômeno que, na realidade, existe em outras áreas também não acadêmicas, que, assim, você pode, à medida em que os cargos vão subindo, as responsabilidades vão aumentando, né? Que o poder que as pessoas vão atingindo cargos mais altos, o volume das mulheres vai diminuindo, né? Então, e assim, na academia isso aparece tanto em cargos de direção, representação, mas talvez isso na academia seja menos acentuado do que no setor privado. Mas, por exemplo, se a gente pegar o número de bolsistas de produtividade, né, que é o prêmio e reconhecimento acadêmico, existe uma discrepância grande. Como que são feitas as avaliações para a concessão dessas bolsas? Né? Por exemplo, as bolsas de produtividade são umas bolsas que são dadas pelo CNPq em cima da produção por um determinado tempo dos professores, né? E professoras. Você igualava todo mundo, sei lá, 5 anos de produção. Você teve um filho num contexto como o nosso, né? Num contexto cultural e numa organização social, do jeito, simplesmente você tira, você reduz durante um certo tempo a produção dessas mulheres, né? Então, assim, tem até uma coisa legal que algumas agências, a FAPERJ aqui do Rio já adotou de ampliar o tempo de consideração, reconhecendo que você tem que tratar coisas diferentes de forma diferente, né? Então, assim, a gente tem esse problema na academia e, como a Marga falou, em vários... A pandemia afetou a produção das mulheres, porque é isso, pelo menos no primeiro momento, as tarefas, a organização da casa e a organização e a gestão cotidiana caem muito mais nas costas das mulheres e os homens foram. Adorei a Isabela falando, nasceu no dia seguinte e a pessoa está lá fazendo live, né? Eu não vi nenhuma mulher na maternidade se recuperando fazendo live. Mas... Então, isso acontece, tem estatísticas das revistas internacionais, isso começou a ser falado lá fora primeiro, depois se falou aqui dentro também. A gente tem, na nossa revista, a Revista de Economia Contemporânea, a gente observou também, no ano passado, o número de artigos, onde uma das autoras era mulheres, foi cerca de 50% dos artigos tinham pelo menos uma autora, dos artigos publicados. Esse ano a gente só tem as submissões, né? Mas das submissões que são cerca das submissões desde do início do ano, não, a gente olhou desde o início da pandemia, né? De março para cá, cerca de 40% tem autoras mulheres, ou seja, caiu cerca de 10%. Mas tem uma coisa curiosa, que no início caiu muito, né? Agora as mulheres voltaram a conseguir submeter um pouco, né? Porém, no primeiro momento foi assim, a queda foi muito grande. Então,
é mais um indicador que, assim, o que talvez já tinham alguns indicadores de problemas, se acentuou de março com essa pandemia para cá. Tá bom. Microfone fechado. Obrigada, Marta. Esther, você quer compartilhar alguma coisa? Posso, sim. Acho que primeiro, eu vou voltar de novo à nossa tentativa de fazer isso aqui. Não sei se vocês lembram, mas o dia que eu mandei uma mensagem para vocês foi dia 24 de abril, que era aniversário da Conceição, ou era próximo do dia 24 de abril. Né? Eu até falei, vamos fazer o primeiro em homenagem à Conceição, etc. Se a gente sofre hoje, imagina ela, né? Que era a única, talvez, ou uma das poucas mulheres economistas, né? E o filme dela, né, que passou... Ela fez 90 anos esse ano, né? Mas acho que há 2 anos atrás, que passou o filme lá no IE, você via fotos, né? É só ela e um bando de homens, assim. É uma situação, assim, opressiva, só de ver aquela foto, né? E eu acho que esse universo da economia, ele ainda é menos pior do que as ciências mais exatas, né? Que eu acho que tem toda uma discussão de porquê, e é justamente o que a Marta falou, que a gente é uma ciência social que muita gente quer aproximar mais das exatas do que das ciências sociais. E eu acho que tem uma coisa da parte exata da economia que, de alguma forma, afasta as mulheres da economia. Eu acho e isso é uma coisa que é muito forte, né? Do porquê que isso acontece. É uma discussão nas ciências, né? Por que as mulheres são subrepresentadas nas ciências hard, né? E a economia acaba tendo reflexo disso também, de ser muito subrepresentada. E é um pouco o que a gente estava conversando antes, né? De como as mulheres elas têm uma participação maior na parte de cuidados, né? E também dentro da ciência ela acaba se refletindo nas ciências sociais ou nas ciências humanas mais diretamente, né? O que eu acho que é uma discussão da própria cultura, né? Da forma como o machismo entra, da forma como as mulheres se inserem na sociedade, elas não se enxergam muitas vezes com capacidade, né? Elas acham que existe uma capacidade diferente para fazer ciência exata, o que é um absurdo, né? Mas isso é uma coisa que vai se refletindo na formação e é uma coisa que já tem sendo muito discutida, né? Como é que se aumenta a participação e que muitas vezes quando elas entram, né? Eu lembro de uma vez ter lido uma coisa sobre piloto, né? Tinha chegado à conclusão que mulheres pilotos eram muito melhores, elas são muito melhores para reagir sob pressão do que os homens. Só que tinha pouquíssimas pilotos mulheres, né? Então, no fundo, não tem absolutamente nada a ver com a questão de gênero, é uma questão muito mais cultural. Quer dizer, tem a ver com gênero, porque gênero e cultura são totalmente relacionados, né? Mas é um pouco a questão cultural de como a discussão de gênero, como o gênero é visto na sociedade, isso acaba se refletindo nas ciências muito fortemente. Né? E aí eu acho que ainda tem uma outra coisa, sem dúvida nenhuma, essa coisa, né, Marta? A gente vai ver depois na aprovação, porque aí vai ficar muito subrepresentado. Você já tem menos na submissão, no final na aprovação acaba sendo menos ainda. E aí eu acho que uma outra questão, que é a participação em encontros, em live, independente de ser live, mesmo seminário, né? Quantas vezes vocês já tiveram, assim, acho que nós 5 aqui, não é à toa que nós 5 estamos aqui, a gente participa. Mas quantas amigas nossas não se sentem capazes de participar, o que é um absurdo. Como assim você não é capaz? Mas, de novo, entra a questão cultural pesada, né? E eu lembro uma vez a gente falando dessa coisa de um debate, não, tem que chamar mulheres. Aí um homem falou assim, não, tem que ser boa. E o homem não? Tem que ser... Tipo, como assim? Não pode ser qualquer mulher, qualquer homem pode, né? No fundo é isso. Qualquer homem fala qualquer coisa sobre qualquer assunto, eles são mega especialistas em qualquer assunto, e a gente, para falar, a gente precisa ser ultra especialista, saber cada detalhe, cada vírgula que a gente seja capaz de falar, que é uma questão, de novo, aí de muito forte na relação entre mulheres e homens, que é muito refletida, né? E eu tenho uma experiência fora da academia, né? E acho que tem um pouco a ver com essa discussão de cargo de chefia que a Marta comenta, né? Que foi a experiência no governo. Quando eu fui, então, de novo, uma das partes proteína, o fato de eu não ter filho contribuiu muito, porque eu podia sair do Rio de Janeiro e ir para Brasília sem nenhuma dificuldade. Eu convidei umas 3 ou 4 amigas para irem, nenhuma foi, não porque elas não gostassem da ideia, não, porque eu não posso ir, meus filhos estão aqui no Rio, como é que eu vou me mudar? Enquanto os homens não mudam a família inteira para lá e pronto, resolve o problema, não tem dúvida, a mulher que abre a mão da carreira dela. Ou vão sozinhos, se viajam no final de semana. Isso, ainda tem isso. Ou passa a semana fora e volta só no final de semana, às vezes não dá para voltar esse final de semana, você cuida aí da... Né? Então, exatamente, essas são as duas situações que as mulheres jamais fariam isso, né? E foi muito forte. Aí as pessoas falaram, nossa, a equipe é muito masculina. Eu falei, eu juro que eu tentei ter mais mulheres. Mas elas muitas vezes não aceitam. E principalmente quanto mais... E quando eu tive uma outra experiência na secretaria, que tinha muita gente, né? Muitas mulheres. Na secretaria tinha muitas mulheres. Só que se você propunha para um cargo de chefia, muitas
vezes ela não aceitava, e não era falta de... Ela falava, não, eu não posso, com um cargo de chefia me demanda mais horas, eu não posso ter mais horas de trabalho porque eu preciso voltar para casa. Um homem jamais recusaria um cargo de chefia, né? Porque vai ganhar mais, vai ter mais status, e para ele tudo bem, que alguém vai cuidar da família e ele não se preocupa com não aceitar por conta disso, né? Então eu acho que tem uma série de questões aí que ficam explícitas, né, na diferença, nessa relação, e que precisam ser muito debatidas, né? Acho que a gente fala um pouco sobre isso, né? Cada um sente pessoalmente essas questões, mas pouca gente comenta isso, né? Bom que agora tem mais, a discussão está ficando mais forte, mais aberta, que vai permitir a gente poder repensar isso, né? Acho que, enfim, era essas contribuições aí para essa rodada aí. Obrigada, Esther. Eu acho que sim, que tem tudo a ver. E tem uma situação, também uma questão, que realmente, na medida que você tem cada vez menos representações de mulheres, as mulheres que estão chegando estão sempre se sentindo muito sozinhas, né? Então, as nossas alunas, realmente, eu aprendi muito com um projeto de extensão, de ensino e pesquisa, né? As nossas alunas se sentem muito sem muitas possibilidades, muito perdidas nesse mundo que parece de homens. E tem as professoras mulheres muito como referência também. Então, acho que é muito importante também a nossa labor nesse caminho. Isa, você quer comentar? Eu acho... Eu vou buscar uma coisa agora, porque eu quero ler uma coisa para vocês, se temos um tempinho. Eu acho que essa discussão vai trazendo mais e mais assim, a questão, né, e a pauta de como institucionalizar e de como gerar as políticas mais sistemáticas, né, de geração de espaço, né, para as mulheres, bom, nas suas várias dimensões, mas como a gente está falando da academia, na academia, né, a centralidade que tem. Por exemplo, essa coisa de mesas, bancas de seleção, o que quer que seja, só com homens, né? É alguma coisa que, de certa maneira, ela precisa ser sempre problematizada e precisa ser sempre... mas, sobretudo, a gente precisa começar a ter mecanismos institucionais para mudar esses processos, né? Para tentar favorecer, tentar fazer com que haja um processo efetivo aí de presença feminina nesses espaços. E eu digo isso porque os mecanismos de opressão, eles são, em primeiro lugar, muito naturalizados, né? Em segundo lugar, muito subjetivos, né? A opressão, ela se perpetua por um processo aí de subjetivação, né? Quase invisível, muitas vezes, e de uma naturalização extraordinária, né? Mas agora que passei a organizar essas lives do Labixina, nessa onda aí de modas, de lives, uma coisa que me chama muita atenção é o número, quase a naturalidade com que os nomes de mulheres surgem nas lives que eu organizo em comparação com as lives em geral aí que acontecem sobre o mesmo tema, né? O quanto isso traz um olhar aí subjetivo, inclusive de valorização do trabalho de várias dessas colegas que fazem um trabalho absolutamente extraordinário e como a Esther falou antes, assim, muitas vezes dizem que não conseguem falar ou não podem falar ou não têm o que falar e tem um trabalho absolutamente rigoroso, sistemático, extraordinário. E como o mero fato de ser uma sequência de programas organizado por uma mulher naturalmente fez com que um número muito maior de mulheres estivesse participando e estivessem sendo selecionadas, né? O que significa que, por outro lado, fosse um homem organizando essas lives, a chance de aquilo ficar aí no clube do Bolinha também é muito maior, né? O que significa, então, que a gente tem um processo aí, não só, então, de naturalização da opressão e da desigualdade, de subjetivação disso, mas de perpetuação, né? O que significa que a desigualdade de gênero, se nada for feito para mudá-la de maneira estrutural, tende a se perpetuar, né? Ela tem um mecanismo ali que ela vai se retroalimentando. Então, a sensação que eu tenho é, sobretudo na universidade, que a gente tem a necessidade de institucionalizar
processos aí de mudanças, como, por exemplo, ter uma política que favoreça mesas plurais, que favoreça bancas de seleção com pluralidade de gênero. Eu me lembro que na minha banca de seleção de entrada do Instituto de Economia, havia uma única mulher, e ela foi crucial para mim durante a prova didática, pelo fato de que ela era a única pessoa naquele grupo ali de homens que sorria e que concordava enquanto eu falava, né? E que manifestava alguma empatia durante o processo ali aquilo foi importante do ponto de vista subjetivo e do ponto de vista emocional para dar segurança ali no processo, né? Eu já tive várias alunas que, por exemplo, durante o processo de seleção no PEP, me pedem para fazer parte da banca de seleção, porque elas dizem que é muito ameaçador entrar e estar ali numa banca de seleção para ingresso na pós-graduação, com a presença exclusiva de 3, 4 homens ali sentados de frente para elas, né? Então, mais uma vez, aí, a centralidade de a gente, evidentemente, trazer o debate dessas grandes questões, como a gente está trazendo, mas de depois tentar institucionalizar um conjunto de instrumentos que leve, né, à ruptura dessa tendência naturalizante, desses mecanismos de opressão e de perpetuação dessas desigualdades. Obrigada, Issa, totalmente, totalmente. Eu penso que tem também uma questão muito importante, que não é unicamente o fato não de que uma mulher, quando passa por esse processo, se tiver outra mulher aí do lado, se sente um pouco mais afim e menos constrangida, senão também que o fato de ter cada vez mais mulheres amplia também o tipo de pesquisas que fazemos e sair um pouco da lógica e sentir um pouco mais uma representatividade. Aí, Marina, não sei se você quer aportar alguma coisa. A Marina trabalha em uma área que é super masculina, né? A política industrial pareceria ser exclusividade dos homens. Então... Bom, obrigada aí pelo convite, né, e pela iniciativa, né, de montar isso aqui. Como eu falei desde o começo, eu acho que eu tenho muito pouco para acrescentar do ponto de vista da minha capacitação no tema, né, assim, não sou especialista em estudos de gênero, né, mesmo na participação da mulher, né, em áreas específicas, na economia, etc. Mas, assim, tem uma experiência, né? Quer dizer, primeiro trabalho numa área onde é uma área realmente com uma maioria, né, de professores, pesquisadores masculina muito grande, né? A área de política industrial e de inovação. Mas eu acho que, de certa maneira, né? Quer dizer, eu diria assim, eu acho que eu sou um pouco privilegiada, né? Por não ter, né? Assim, até onde eu consigo perceber, né, e pode ser até uma certa ingenuidade, eu acho que isso acontece muito, não ter sofrido muito, não sei se preconceito ou muita dificuldade de me inserir, talvez porque eu tenha, né, desde da minha formação, do final da minha graduação, me inserido num grupo de pesquisa, que é o grupo no qual eu trabalho até hoje, né, que é a Rede CIS, aonde essa questão, né, da importância da participação da mulher, né, aonde a importância da abertura de espaços e de um certo equilíbrio, né, talvez por ser uma preocupação dos próprios coordenadores da rede, né, e aí que, né, é um homem e uma mulher, né, e isso de alguma maneira existe essa preocupação, né, desde o começo, né, desde a formação dessa rede. Então, eu acho que, de certa maneira, eu sou um pouco privilegiada nesse meu microcosmo, né? Eu diria assim. Do ponto de vista da área de economia, né? Quer dizer, acho que não preciso falar o que vocês já falaram, né? Na minha área específica, mas de forma geral, a economia no Brasil, né, e no mundo, mas a gente, né, no nosso ambiente aqui, a gente observa uma maioria, né, de participação em geral dos homens, né? Outro dia eu estava numa banca que era equilibrada, né? Agora, há pouco tempo, semana passada, era uma doutoranda defendendo a tese, tinham 2 professoras participando e 3 professores, e aquele equilíbrio ali me surpreendeu, né? Me chamou a atenção, porque isso é uma coisa muito atípica, né?
E eu acho que, assim, talvez a minha percepção, né, eu faço parte também de uma rede de pesquisa internacional, né, global, que é o Globelix, onde essa questão da preocupação com equilíbrio, né, em termos de participação de mesas, de seminários, de congressos, de sessões, até assim, né, sessões especiais. Agora a gente está organizando uma série de webinars, né, enfim, de webinários e de sessões online, porque a conferência esse ano não vai acontecer. E um dos critérios de seleção, né, dessas sessões, desses eventos, é justamente, né, já era, mas agora, né, segue sendo, essa questão do equilíbrio de gênero, do equilíbrio em termos de participação das diferentes regiões do globo, né, em diferentes, em termos de origem, né, de países desenvolvidos e em desenvolvimento, nem sempre se consegue esse equilíbrio, mas é uma preocupação, né? Então, assim, a minha percepção é que, talvez, do ponto de vista internacional, essa preocupação, não sei se do ponto de vista da efetivação desse equilíbrio, a gente já conseguiu avançar, já se conseguiu avançar o suficiente, mas eu acho que está em algumas, pelo menos na minha experiência, está um pouco mais avançado do que aqui no Brasil, né? Ainda que eu acho que, de alguma maneira, a gente está começando, né, a ter algumas preocupações com isso. Eu não sei se a gente vai entrar nessa discussão, mas acho assim, aí, de novo, do meu ponto de vista pessoal, né, existe um desequilíbrio estrutural, né? E aí, assim, falando um pouco da pandemia, né, desse momento, o que eu percebo é que na minha experiência, a questão dos filhos em casa, né, é uma questão que vem provocando e aumentando muito esse desequilíbrio, né? Eu tenho uma experiência pessoal, né, tenho 2 filhos, e eu percebo que a questão da organização, do cuidado, da preocupação com a questão escolar, né, que a escola ficou em casa, né, da valorização, inclusive, desse espaço escolar, ela acabou ficando muito desequilibrada, né? Eu acho que, assim, isso virou uma tarefa, na minha percepção e da percepção do meu, né, entorno, das minhas amigas, etc., virou uma tarefa, né, materna, né? Assim, a sensação que eu tenho é que, assim, como se os homens não estivessem dando muito valor, em geral, né, para essas questões, né, que a gente tem que dar conta disso também, né, porque não dá para deixar rolar, porque as crianças não vão aprender, e tudo bem que esse ano a gente não vai, né, ninguém vai aprender muita coisa além, né, fazendo uma pequena brincadeira, além de lavar a mão e usar álcool gel, mas de qualquer maneira a gente tem que, né, as crianças estão aqui, tem que aprender, e, enfim, e tem que ter muito cuidado, e tem que ter, e estão dentro de casa, né, e tem uma questão psicológica também envolvida aí, complicada, né, para todos nós, de todas as gerações, todas as idades, mas as crianças estão, né, isoladas e privadas das interações com os amigos, né, então adolescente, criança, e os impactos disso, né, no processo de formação, de crescimento das crianças, enfim, são preocupações que eu acho que ficaram, assim como, né, as tarefas domésticas, as questões relacionadas à casa, compras, etc., ficaram muito, essas questões, né, relacionadas às crianças, ficaram muito concentradas nas mulheres, né? E isso, para mim, é uma das coisas que estão mais difíceis, e certamente, né, uma outra questão, né, quer dizer, trabalhar em casa, né, nessa história do home office, né, e eu acho que a gente é privilegiada, porque a gente não está precisando, né, a gente está podendo trabalhar de casa, efetivamente, dar aula remota, né, e, enfim, uma série, e todas essas reuniões, e todos esses eventos, e as pesquisas que continuam, de alguma maneira, dando orientação, etc. Mas, assim, trabalhar em casa com as crianças em casa também se tornou uma tarefa desafiadora, né? Assim, acho que isso, assim, a capacidade de concentração, a produtividade, a capacidade de você, né, efetivamente conseguir parar e fazer, né, e se dedicar à atividade profissional, ela virou um desafio para mim, né? Outro dia eu fui dar aula, né, o curso da pós recomeçou, fui dar aula, e eu me escondi literalmente no quarto da minha filha e fechei a janela e fechei a porta, liguei o ar-condicionado, e passaram-se 2 horas onde eles conseguiram ficar essas 2 horas sem me incomodar. E quando eu saí, quando acabou a aula, a minha sensação é que eu tinha ido trabalhar, assim, foi uma coisa, porque eu não tinha tido essa oportunidade ainda, assim.
uma coisa... Então, eu acho que, assim, não sei se isso tem uma solução, né? Eu tenho pouca esperança em determinadas áreas, no sentido, assim, de como é que a gente muda isso, né? Quer dizer, como é que a gente muda... porque eu não sei se a gente tenta equilibrar, né, e dividir melhor as responsabilidades com os pais, etc. Eu não sei se funciona, né, porque eu não sei se existe, né, essa capacidade de assumir determinadas responsabilidades que acabam sendo, né, né, acabam ficando nas mãos, né, nas costas, no colo das mulheres e das mães. Mas, enfim, misturei um monte de coisa aqui, fiz um monte de coisa, de experiência pessoal, profissional, mas é um pouco o que eu estou sentindo no meio dessa confusão toda que a gente está vivendo. Obrigada, Marina. Pois mas a vida está confusa mesmo. A gente está conversando o tempo inteiro. Eu acho que tem, né, voltando a essa outra discussão também, em geral, claro que para conseguir equilibrar um pouco mais as coisas e conseguir que a mulher consiga trabalhar um pouco melhor e tal, numa situação normal, eu acho que a gente teria que pedir por mais políticas públicas para a divisão de cuidados, pedir por maior processo, né, de conscientização social, porque é machismo estrutural. Então, não é que a gente vai mudar, vai conseguir mudar simplesmente falando, olha, estou muito cansada, então vamos dividir. Não, é óbvio que tem. Porém, nesse caso, a exceção, assim, pedir mais políticas públicas fica difícil, não porque a gente não tem que pedir políticas públicas, mas porque os filhos não estão na escola. Então, conseguir mais escola pública e tal também, eu acho que é uma solução mais de mediano prazo. Durante essa pandemia, realmente a situação é super complexa, super difícil. Eu sinto muito essa pressão de superprodutividade, né? E sinto muito essa pressão no contexto também, de ter que ficar com o filho, pedindo, por favor, de ele não fazer barulho, porque eu tenho que gravar uma aula, eu tenho que fazer um encontro com os alunos, eu tenho que... E, por favor, tipo, chegar até uma instância de chantagem. Não, eu te dou outra coisa que você quer, se você fica quieto meia hora a mais que já acaba. Então, chegamos a esse ponto. E compartilhando um pouco essas experiências. Mas eu queria ler para vocês um trechinho muito pequeno para encerrar essa segunda parte do livro da Bell Hooks, O Feminismo é para Todo Mundo. Aí tem um capítulo que se chama A Sororidade Ainda é Poderosa. E fala assim: quando o slogan "A sororidade é poderosa" foi usado pela primeira vez, foi sensacional. Comecei minha participação plena no movimento feminista no segundo ano da faculdade. Quando frequentei por um ano uma faculdade só de mulheres, antes de me transferir para o Stanford University, aprendi com minha própria experiência a diferença entre a autoestima feminina e a autoafirmação em sala de aula só de mulheres, em oposição às salas onde homens estavam presentes. Na Stanford, os homens comandavam em qualquer sala de aula. Mulheres conversavam menos, tomavam menos iniciativas e, frequentemente, quando falavam, era difícil ouvir o que elas estavam dizendo. Faltava força e confiança na voz delas. E, para piorar as coisas, professores homens nos diziam repetidas vezes, que não éramos tão inteligentes quanto os homens, que não poderíamos ser grandes pensadoras, escritoras, e por aí vai. Eu quis trazer esse trecho só porque, bom, faz todo sentido com o que estava falando antes, Thaís também, e que todas, eu imagino que sentimos, as mulheres, em economia, sobretudo, quando vamos expor um pensamento, refletimos 150 vezes, repassamos esse pensamento 150 vezes, antes de abrir boca sequer, antes de fazer uma pergunta. Eu vejo muito isso nas alunas em sala de aula. Eu lembro o primeiro ano do projeto de extensão de Economia e Feminismo, éramos só mulheres, e uma das coisas que uma das alunas comentou num desses encontros era como ela se sentia à vontade para falar e que ela já não sentia mais isso na sala de aula, mas que ela não era assim,
que ela, quando ia na escola, no ensino médio, no ensino fundamental, ela sempre perguntava, sempre estava, sempre opinava. E que mamão foi assim, avançando e chegando a um espaço que está completamente dominado por homens, onde tem uma grande maioria de professores homens, onde se sente essa diferença, se sente essa pressão, ela fica cada vez mais quieta. E agora, antes de fazer uma pergunta, pensa 25 vezes se não é uma burrice isso que está ela por falar. E eu acho que é um pouco uma sensação que muitas temos, assim, isso de, bom, antes de aceitar e ir falar em algum lugar, tenho que pensar, eu sou experta, eu tenho capacidade suficiente como para ir e falar sobre isso? Não. Enquanto todas sabemos que a grande maioria dos nossos colegas homens e dos colegas também durante a graduação, etc., não tinha problema de perguntar qualquer coisa, assim. Então, isso faz parte também desse machismo estrutural acadêmico. Então, eu estava lendo justamente ontem isso aí, eu pensei muito na nossa fala de hoje. Fala, Essa Marta. história, por exemplo, quando a gente está num debate, né, o corte sistemático da fala das mulheres, assim, é uma coisa, esse machismo estrutural é muito cultural, e aí que a gente tem que quebrar isso, né? Você falou de políticas públicas, etc. Políticas públicas, tanto para a parte de cuidados e tal, mas muito de conscientização, né? Eu acho que isso que a gente tem que ter na cabeça, porque isso deveria mudar desde as divisões internas dentro de casa, mas em todas as esferas, né? É muito ruim quando a gente está participando de um debate e você vê, a pergunta vai primeiro para um homem, a mulher fala é desqualificada. A gente já teve um evento lá no Instituto, que foi tristíssimo, em que duas mulheres falaram e um homem falaram. Foi um horror. Ele desqualificou a primeira mulher, o homem que tinha falado exatamente uma coisa muito próxima da segunda foi exaltado, e para a terceira ele ainda chamou atenção para os atributos físicos dela, um horror. Levantamos e saímos, mas a gente sabe que isso é recorrente. Felizmente, um homem pediu desculpas pelo ocorrido depois. Isso eu acho que é sinal de alguma mudança. Mas é isso, é muito forte e a gente sofre isso na pele. Acho que as alunas, a Marga tem dado vários exemplos disso, né? Acho que até eu ia reforçar isso também. Até eu tinha anotado aqui para falar isso da questão, primeiro em sala de aula, né? Que acho que até alguém me falou isso. Você tem que esperar. Você faz uma pergunta, você tem que dar um tempo, assim. Se a primeira pessoa que levantar a mão, em geral, vai ser um homem, um menino, né? Um aluno. E claro, eles obviamente têm que falar também, mas se você sempre atender a primeira pessoa que levantar a mão, sempre vai ser em geral, um homem, né, que vai falar. E se você esperar um pouco, as mulheres começam a se sentir um pouco mais à vontade para falar. Elas sempre ficam refletindo lá um tempo até falar, não, é isso que eu preciso falar. E aí elas levantam a mão, mas elas não vão, tipo, você perguntou, a pessoa já levantou a mão para responder. É muito raro, assim. Eu até fico feliz quando aparece. E é interessante. Às vezes, só para complementar aí, às vezes não é nem refletindo, é juntando coragem. Esse é o problema. Não é refletir, porque, bom, um exercício de reflexão é ótimo sempre, mas às vezes é simplesmente juntar coragem, porque não se sente à vontade para falar numa sala onde as mulheres são 20%. Eu acho que a Isa tinha falado de uma mulher puxar uma mulher, né? Acho que eu tive essa experiência no governo, né? Para mim foi bem diferente. Eu fui para o governo, estava no governo de uma mulher, presidente, né? Tinha a ministra como presidente, a secretária executiva era mulher e eu era a secretária mulher. E tinha no corpo de secretários, que eram 8, se não me engano, mais da metade era mulher. Então era um ambiente super feminino, né? E aí, obviamente, isso para mim foi essencial para eu poder chegar lá e me sentir minimamente à vontade no ambiente que eu não conhecia absolutamente nada, né? Que era o ambiente de Brasília, estava saindo da universidade direto para lá. E assim, a minha escolha teve uma questão digamos, de uma escolha de gênero, né? Assim, era a minha, que era a ministra, acho que passaram por vários nomes, eu era a única mulher que passaram para ela. E aí ela me entrevistou, acho que não sei se primeiro, enfim, mas ela teve essa, né, atitude de, não, quero chamar uma mulher, eu não quero chamar um homem, né? Então,
Eu acho que isso, e é realmente, os homens não imagina, vocês vão ter essa preocupação, não, ela tá mal representado aqui, eu preciso de uma mulher, nunca, né? Estou nem aí para isso não faz parte do... E teve uma mudança muito grande do primeiro mandato da Dilma para o segundo. No segundo, mudou radicalmente, eram todos homens, tipo assim, ainda tinha assim, a ministra da Casa Civil era uma mulher, que era Gleisi, tipo, era um ambiente feminino. No segundo mandato eu era ministro, todos os ministros da área econômica eram ministros homens, da Casa Civil era ministro homem, e aí você passou a ter praticamente todos os secretários passaram a ser homem e eu passei a ser uma das poucas mulheres. Aí você percebe que muda, né? E aí as mulheres que, aí voltando à Conceição, mas a própria Dilma, enfim, todas as mulheres que conseguiram ascender, né, a nossa geração aqui, né, a gente já está tendo vantagens, eu acho. A gente já está numa situação que pelo menos está sendo mais discutido, está sendo mais aberto, a gente tem mais capacidade de... Essa outra geração, para se impor, ela tinha que gritar, porque assim, os homens não ouviriam. Né? Você tinha que fazer de um jeito... E aí, engraçado, eu estava ouvindo um seminário de uma professora de Harvard, né, que fez aquele livro sobre sociedade de vigilância, né, acho que de surveillance, né, e ela terminou falando da Hannah Arendt, né, e aí você imagina, era exatamente essa geração aí, né, da Hannah Arendt, essas mulheres que estavam ascendendo ali no meio de uma situação extremamente machista. E que numa palestra dela sobre, né, totalitarismo, etc., um cara levantou e falou assim, o seu tom indignado atrapalha a sua reflexão acadêmica. Porque, em geral, as mulheres, elas também falam com mais paixão sobre os assuntos, né? Elas não têm esse ar blasé que os homens têm de, né, não interagir com o objeto que elas estão tratando. E aí ela, obviamente, deu uma resposta para ele falando assim, se eu não me indignar com o que eu estou estudando, realmente eu não sou ser humano, eu estou tirando todo o efeito, né, todo o objeto social né, o contexto social do objeto que eu estou estudando, que é um objeto que deveria gerar indignação em todo mundo. Isso reflete um pouco na economia, né? A gente também, em geral, lida com coisas que são absurdamente indignas, né? Um grau de desigualdade absurdo, um grau de... E a gente, quando a gente né, de alguma maneira faz um comentário que é um pouco mais com paixão, isso passa a ser... as mulheres não sabem falar, né? Elas se envolvem emocionalmente, ainda tem essa questão que é muito... Quando, na verdade, o que a gente está fazendo é refletindo em cima do objeto nosso, que é um objeto que, em geral, gera indignação, né? Então, acho que isso também tem esse outro lado que é muito forte, né? Eu acho que é uma maneira de qualificar as mulheres muito claramente. Enfim, Totalmente. Totalmente. E desqualificar, né? Desqualificar, Bom, não sei se querem... Eu tenho uma pergunta mais, estamos meio assim, no limite da hora, mas eu queria encerrar com uma reflexão final. Não? Eu sei que a maioria de vocês não trabalha questões específicas de gênero e a mulher não é o sujeito específico da análise, mas eu acho que a mulher assim, aparece em todos. Tem uma especificidade, né? Sobretudo com a sua labor, o seu papel no sistema econômico de acumulação, né? Onde você sempre pode pensar desde o ponto de vista também do diálogo entre essa situação das mulheres, a situação das mulheres durante a pandemia, direta ou indiretamente com os temas de pesquisa de vocês. Não sei se... Assim, obviamente, eu estou pesquisando sobre esses temas, então, para mim, hoje o foco está aí colocado, mas uma coisa também importante que eu fui descobrindo agora com contato com as nossas alunas do Instituto de Economia, e alunos também, porque tem também aluno querendo fazer pesquisa sobre a situação das mulheres, é realmente trazer um pouco mais esse outro olhar, esse olhar desde outro lugar. Hoje, justamente ontem, encerramos o primeiro semestre, pseudo-semestre do projeto de extensão, e estavam falando um pouco isso, né? Como, na verdade, a economia em geral, no mundo, e sobretudo na América Latina, ainda está muito colonizada, né? Ainda temos um olhar muito colonizado, uma economia estudada desde a economia criada na Europa e nos Estados Unidos, desde o olhar dos pensadores brancos, de classe média, alta, ricos, etc., e muito pouco desde um pensamento mais próprio, né, que outras ciências sociais foram encarando faz vários anos já.
Na economia isso acontece muito menos, porém é possível. Eu acho que existem espaços possíveis para incluir esse estudo, essa análise, esse papel das mulheres, das dissidências, dos mais oprimidos, né? Ainda mais num país como o Brasil. Então, queria abrir um pouco essa roda e com isso encerraríamos esse nosso primeiro encontro. Eu posso falar um pouquinho, Marga? Vai. Sobretudo porque, bom, eu trabalho com economia política internacional e ascensão da China, mas também as grandes transformações no capitalismo, né? E a minha leitura do capitalismo é de que se trata, sobretudo, de uma forma de dominação social, né? A minha leitura do capitalismo, a partir de uma teoria mais crítica, é que se trata, sobretudo, de uma forma de dominação social, né? O capítulo 1 do Marx é isso, a mercadoria, o fetiche da mercadoria, o processo de alienação, o que significa que tem elementos objetivos e subjetivos da dominação, né? E não há o capitalismo sem o surgimento da divisão sexual do trabalho, tal como a gente conhece hoje, né? A Silvia Friedrich, que você tem vídeos super legais explicando o trabalho, que eu acho absolutamente extraordinário dela, tem contribuições excelentes nesse sentido de fazer um imbricamento profundo aí dos estudos de gênero com a evolução e as transformações no capitalismo, né? O capitalismo precisa dessas várias camadas de dominação, né? Eu acho que esse é um debate super importante porque, sobretudo na esquerda agora, dentre as nossas várias divisões, há uma certa percepção de que a luta contra o machismo ou a luta contra o racismo não tem nada a ver com alguma coisa que seja essencialmente a luta da esquerda contra as dimensões de classe, né? E esse é um erro fenomenal, extraordinário, certo? As formas como se estruturam hoje, né, as nossas dimensões de dominação, né, o capitalismo, na sua forma neoliberalizada e financiarizada, ele está essencialmente estruturado nas formas de dominação sobre as mulheres e sobre as populações negras e minorias étnicas. Isso é absolutamente indiscutível, né? Então, nesse sentido que, a despeito de não ser uma pesquisadora em gênero, eu tenho que dizer que a pandemia atiçou em mim esse desejo de avançar nessas pesquisas e avançar nessa investigação, sobretudo desse imbricamento das opressões de gênero e as formas de dominação social no capitalismo. Um segundo ponto que eu queria falar, já não associado à minha pesquisa, mas associado um pouco à pergunta, à provocação da Marina, né? Quando ela traz para uma dimensão pessoal, efetivamente, ali do cuidado dos filhos e tal, quando ela fala, dá para mudar, mas dá, porque é a angústia de muitas mulheres nesse momento, que não seja esfaquear um homem por aí, ou fugir de casa, né? Dar uma de Virginia Woolf, assim, fugir de casa e inventar uma outra vida. Enfim, a gente não... Brincadeira. Mas é um debate absolutamente necessário, que, claro, não vai ser, efetivamente não vai mudar nada agora, nesse momento da pandemia, mas que é a centralidade que a luta feminista tem. Nesse sentido, eu sou muito grata às nossas jovens estudantes e militantes, porque eu sinto uma força transformadora muito grande na nossa juventude. Eu acho que se alguma coisa me dá um pouco mais de esperança, são os nossos jovens estudantes, meninos e meninas, homens e mulheres nesse processo, mas que o olhar atento que a gente tem que ter também, né, nessa nossa reflexão e nessa nossa luta, que é para a construção de novas masculinidades, né? É urgente a construção de novas masculinidades, de refletir, né, sobre o papel dessas novas masculinidades. A gente nota que tem uma nova geração que já está muito mais sensível a isso,
né? Uma nova geração que já percebe, já vivencia essas possibilidades dessa nova masculinidade de formas muito mais emancipatórias, de formas muito mais livres, mas é fato também que o machismo exerce seus efeitos colaterais também sobre os homens, né? Também tem os seus mecanismos de opressão, limitação, esfocamento das próprias potencialidades masculinas, né? Que se veem ali limitadas sobre várias formas, né? Inclusive nas relações interpessoais com filhos, na própria sexualidade, que a gente não falou sobre assédio aqui, mas essa é uma dimensão muito importante, muito visível, inclusive, na universidade, né, em diversos espaços. Para mim, isso é muito evidente, sobretudo nas grandes conferências e esse tipo de coisa. Eu me lembro, só fazendo um parênteses, eu me lembro de uma conferência internacional, como estudante de doutorado que eu fui, que nós encontramos um dos maiores especialistas, que eu e uma grande colega éramos muito fãs desse pesquisador. E numa mesa de jantares dessa conferência, esse professor faz uma piada sexual e se insinua diretamente para essa minha colega, né? E como depois desse episódio, e nós passamos a frequentar um grupo de pesquisa ali junto com esse professor, como depois desse episódio, a minha colega nunca mais conseguiu manifestar sua posição acadêmica na frente desse professor, né? E ela me dizia assim, eu tenho que provar que eu posso dizer algo apesar de ser mulher, né? Isso é fortíssimo, né? Constrangimento ali que essa jovem, na época acho que a gente tinha 29 anos, que essa jovem de 29 anos estava experienciando frente a um homem com a idade de ser pai dela, né? Claramente também ali uma relação enfim, absolutamente problemática do ponto de vista da tentativa de manifestação ali da sua sexualidade. Enfim, tem dentro disso, então, o ponto que eu estava tentando trazer era essa urgência também dentro desses nossos espaços, tanto acadêmicos quanto aí do universo pessoal, de discutir a construção dessas novas masculinidades, né? Esse espaço dessa nova masculinidade. O cuidado dos filhos não é um dom natural das mulheres, né? As mulheres não cuidam naturalmente melhor dos seus filhos. Isso é uma construção social, né? Claramente isso é uma construção social. Há várias coisas que um homem pode fazer muito melhor pelos seus filhos. Por exemplo, aqui em casa, agora com o bebê em casa, eu vejo isso naturalmente pelo fato, por exemplo, de não ter peitos cheios de leite, né? Então, meu companheiro consegue fazer milhões de coisas muito melhor para o nosso bebê pelo fato de não estar, né? Justamente pelo fato de não ter uma determinada característica biológica, né? Então, é essa divisão sexual aí do trabalho, a construção dessas novas masculinidades dentro da academia e das vidas pessoais, também dentre os vários desafios aí que a gente tem pela frente, também é um desses que nos acompanha. Obrigada, Issa. Ótimo, ótimo. A gente está discutindo muito, eu estou absolutamente convencida, né, que só a partir da discussão entre os homens sobre as suas masculinidades que a gente vai conseguir reduzir a violência de gênero, vai conseguir reduzir a opressão, vai conseguir reduzir, sobretudo a questão da violência, né, a violência física e sexual. Mais alguém? Eu só quero falar uma coisinha pequenininha que eu esqueci de falar quando eu estava falando, que essa coisa dos filhos, né? Eu fico tão... isso é uma coisa que está, né, tão forte na minha reflexão atualmente, mas não só atualmente, não é durante a pandemia, eu acho que isso se agravou, mas já vinha de antes, né? Essa capacidade, essa divisão do trabalho, né, muito desequilibrada, né, do cuidado dos filhos. Que na minha área, né, de pesquisa, né, papel do Estado nessa dimensão industrial e de inovação, tem uma professora, pesquisadora, que está muito famosa, todo mundo aqui certamente conhece, que é a Mariana Mazzucato, que de 2011 para frente, né, começou a fazer um sucesso enorme, publicações, etc., e uma pessoa que tem sido muito importante nessa área, né, no sentido de destacar a importância do papel do Estado, etc., destacar um conjunto de trabalhos
né, já antigos, relativamente antigos, mas que ela botou uma luz muito importante. E uma das coisas que mais me surpreenderam na Mariana Mazzucato, né, além do trabalho dela, quando eu descobri que ela tem 4 filhos. Assim, eu fiquei muito impressionada com isso, porque quando eu olhei para ela, né, essa coisa é tão forte, né, porque quando eu olhei para ela, que eu comecei a ler, né, os trabalhos dela, enfim, passar para os alunos, etc., eu imaginava que ela não tinha filho. Eu assim, a primeira coisa, eu sempre fico pensando, fico pensando, não, mas essa pessoa, para fazer tudo isso, para, né, para estar com essa trajetória tão, né, impressionante, assim, ela não tem filho. Quando eu soube que ela tinha 4 filhos, eu realmente, assim, foi uma... Eu assim, fiquei muito impactada com essa informação, né? Até né, encorajador, mas de certa forma, né, é muito impressionante, né? Porque eu acho que a gente tem isso, a gente está muito acostumada, uma pessoa, uma mulher com 4 a fórmula para filhos. ela. Ela devia escrever um livro sobre gêmeos, isso. Né? Os últimos são gêmeos, né? Ela tem dois mais velhos, um menino mais velho. E já veio logo 2. E depois o terceiro foram gêmeos. Então, tipo, os 4 foi assim. Não, isso eu também. Eu esqueci que eu ia comentar isso. Acho que uma das coisas mais impressionantes também. Assim, acho que ela é uma. Mas provavelmente você para ver os times. Se bem que os gêmeos eram crianças quando ela fez o livro. Acho que eles eram bem novinhos. E ela viaja com eles para trabalho. Tipo, ela já veio para o Brasil uma vez com a filha, depois com os gêmeos, enfim. Ela também tem que levar os filhos na viagem, porque não tem opção. Eu tive numa conferência, né? A gente convidou ela para fazer uma das conferências especiais do Globelix em Gana. E assim, depois ela fez uma conferência ótima, então depois da conferência ela estava lá na piscina, né? Conversando, etc. A pessoa assim, tipo, né? Tem os 4 filhos, faz um trabalho enorme, viaja por aí, né? E tá ali. Curte a vida. Tem uma impressionante. Mágica. Tem uma coisa com essa em relação à questão dos filhos, assim, eu me lembro do primeiro filho, ele chegou, ótimo, mas o meu dia não podia mudar. Eu vivia entre a universidade e um instituto de pesquisa, assim, altamente masculino, pouquíssimas mulheres, né? E ali eu não podia trabalhar menos. Assim, no limite eu não falava do meu filho, porque eu tinha que manter a minha fama de mal, ou seja, as mulheres, um pouco o que você falou, né? Elas têm que gritar, elas têm que esconder a feminilidade, porque a feminilidade e algumas coisas que não são feminilidades exatamente, mas assim, ser mãe também é quase que uma vergonha, e você só vai ficar no mercado de trabalho se você conseguir manter o mesmo ritmo, você não... me lembro, em algum momento ficou incompatível, porque eram todos homens brancos mais velhos, então assim, todo mundo chegava tarde e trabalhava até tarde. Eu, a partir que eu tive filho, eu fui para lá cedo, escondia tudo, trabalhava feito uma louca, fazia as minhas 8 horas, mas eu queria ir embora cedo, só que a hora cedo era a hora que estava todo mundo saindo para marcar reunião, para conversar. Então, assim, você é escanteada. E é isso. Um dia uma mulher virou para mim e falou assim, mas se você não pode trabalhar porque o seu filho está doente, por que você não diz que ele está doente, que você não pode ir trabalhar? Entende? Eu ficava naquela preocupação, naquela tentativa de, não, eu tenho que quase no limite acabar com a doença para continuar a trabalhar com a doença da criança. Então, assim, tem uma coisa que é muito opressora, assim. E aí o fato das mulheres estarem conseguindo abrir esse espaço para outras mulheres traz olhares diferentes, traz compreensões diferentes, traz compreensões do fenômeno econômico que são diferentes. Então, assim, e da participação da mulher. A gente talvez... É isso, na hora de avaliar a carreira de uma mulher, que se leve em consideração que ela, em algum momento, ela parou, porque ela foi cuidar. Esperamos que de uma forma menos desigual do que foi para as nossas mães, está sendo hoje para a gente, e que esperamos que para as nossas alunas sejam diferentes. Mas
Eu queria dizer, então, só mais uma coisinha, já que a pergunta era sobre a área de trabalho. Eu trabalho com comércio exterior. Em algum momento, uma figura fantástica que eu adoro, que é a professora Ildete de Pereira de Mello, lá da UF, ela me puxou para ir trabalhar com gênero, né? E aí foi uma delícia. A gente começou a trabalhar sobre gênero, comércio e mercado de trabalho, como que o comércio exterior ele pode afetar o mercado de trabalho, dado que o mercado de trabalho tem características diferenciadas para homens e mulheres, como que isso afetava o comércio, o mercado de trabalho feminino. Depois a gente começou a pensar também como que afetava se uma abertura comercial, se um tipo de inserção comercial podia afetar essa oferta de cuidados que acaba também afetando mais as mulheres, ou pelo menos de forma diferente, homens e mulheres. Então, assim, ela abriu um campo maravilhoso de trabalho. É um tema que eu gosto até hoje, talvez cada vez mais. Mas eu ouvia algumas piadas, assim, né? Então, assim, por exemplo, fazer um trabalho sobre comércio e gênero na América Latina para avaliar os impactos dos processos de liberalização sobre a vida das mulheres em suas diferentes dimensões. E aí, assim, a piada mais comum era: você está avaliando a queda das tarifas sobre a oferta de batons? Ou como as maquiagens são afetadas? Isso daí assim, foi recorrente, triste. Felizmente, eu acho que isso está cada vez, os sorrisos estão cada vez mais amarelos, porque tem pessoas que ainda fazem esse tipo de piada sem nenhum pudor, fazem outras bem piores. Mas eu também acho que isso está mudando, e eu acho que o nosso trabalho de refletir isso, acadêmica e não academicamente, né, pode levar a ações que podem contribuir para uma melhora assim. Eu acho que as coisas estão melhorando. Sim. Obrigada, Marta. Vamos te puxar de novo para cá. Então, não, para mim, uma coisa impressionante uma vez que eu coloquei os óculos do olhar desde o ponto de vista feminista, as coisas, eu não consigo tirar mais. Assim, cada coisa que olho, mas cada aspecto econômico que olho, eu entendo esse lugar de opressão da mulher, não? E como as mulheres, as minorias, como são oprimidas. Então, isso é uma coisa impressionante, né? É como quando você assim, cai um véu que você tinha, né? E é muito incrível como isso começa a aparecer. Então, hoje, quando alguém me fala, eu trabalhei muito tempo em comércio também, integração regional, em desenvolvimento, me fala em certas coisas que eu jamais teria feito essas ligações. E agora são meio que automáticas, é óbvio. Claro, como você não vai ver que realmente, se você liberaliza, se você reduz o papel do Estado, o principal que vai ter um efeito sobre isso vai ser a mulher. Como vai acontecer quando o Estado se retira e você tem uma política neoliberal? Eu antes ia pensar na estrutura econômica, na luta de classe, né? E agora eu penso, não, como fica então a mulher que deixa de ter essa pouca e mínima ajuda, às vezes, que o Estado dá na divisão dos cuidados. Então, é muito impressionante. Então, Marta, a gente vai fazer mais coisas juntos. E eu acho que uma coisa muito importante que você colocou tem a ver um pouco com essa autoexigência. E essa autoexigência, né, esse ocultar que eu tenho filho, ocultar que eu tenho... É uma coisa que marca muito também a nossa carreira acadêmica e a nossa vida em geral, né? Essa coisa de temos que sempre produzir mais, temos que sempre estar aí, temos que estar ao alcance. E realmente, quando não podemos, quando não dá, porque muitas vezes, enquanto fazemos isso, temos que ter um olhar no filho que não dê folga na casa, um olhar no não sei o quê, no gato que não saia, que escape, fuja e tal. E então é muito difícil. E nesse sentido, eu acho que esses espaços e que as alunas tenham também esses pontos de referência, que saibam, então, é super importante. Esther, você queria comentar alguma coisa? Não, acho que era um pouco essa coisa da relação da minha área de trabalho com a questão do feminismo, né, e do gênero. E, de fato, também, eu nunca tinha tido esse olhar, né, eu concordo com a Marga, que uma vez que você passa a ter olhar, você começa a perceber coisas que você não percebia antes.
Mas, obviamente, nessa discussão que eu tenho feito muito de austeridade, né, do impacto da retirada do Estado, isso ficou muito nítido, né? Isso aí é bem direto, né? E aí, acho que tem duas coisas que eu ia comentar sobre isso. Uma, por exemplo, é creche, né? Que é o que o João estava falando. A gente estava olhando o orçamento da educação, né, federal, e as pessoas acham que o orçamento da educação federal é todo para a universidade, né? O que é mentira, né? Mais da metade vai para a educação básica. E a coisa que mais caiu, porque não era uma obrigação federal, mas existia assim essa preocupação do governo federal de construção de creche, foi a coisa que despencou de 2013 para 2017, 2018, praticamente zerou. Né? Então, você tinha toda uma discussão de que creche era essencial para as mulheres poderem se inserir no mercado de trabalho, para elas poderem ter o compartilhamento com o Estado dos cuidados, justamente numa idade que ou elas precisam contar com outras mulheres em geral para poder, então alguém não vai poder fazer, né, não vai ter que ter uma inserção no mercado de trabalho que pressuponha a parte do serviço doméstico estrito sensu, né? E aí você vê o orçamento sendo zerado, e as pessoas acham isso tranquilo, isso não é um problema, né? Isso não vai ter nenhum impacto. E elas nem percebem o impacto econômico que isso tem, né? Que ainda tem, né? Você poderia fazer um olhar totalmente quantitativo, né? Quantitativo daquilo, dá para enxergar que aquilo ali é um problema econômico, né? Não é só um problema social. E aí entra essa coisa, e foi interessante, o outro exemplo foi aquela, até já discutiu isso no grupo da Marga, que foi a coisa do Silvio Almeida, quando ele explicitou para o mundo inteiro que a austeridade é racista, né? Porque é a mesma lógica, né? Quem demanda o Estado acaba sendo prejudicado e por várias formas, não só pelas transferências, mas também pelo próprio acesso aos serviços, né? E aí, justamente quando ele falou isso, falou: você não entende economia, você é um advogado, não sabe de economia, etc. Quando o que ele estava falando era mais pura verdade. A austeridade é uma coisa extremamente seletiva, vai afetar de forma diferente né, as pessoas, a forma como elas se inserem na sociedade. Aí, nesse recorte de gênero e raça, é central. Assim, se você não olhar para isso, você está perdendo os efeitos mais relevantes desse pacto. E aí eu acho que isso é muito forte, né? Mas aí é interessante que também numa área mais teórica que eu trabalhava, nunca tinha feito esse recorte, e aí, como a Marta citou a Ildete, né? Acho que a gente tem que citar a Ildete aqui, como mais uma dessas mulheres também, que não só pelo tema, né? Mas também porque se inseriu muito fortemente no debate público, e é uma pessoa que até hoje está indo no debate público, né, fortemente, ela conseguiu fazer a inserção tecnológica, né? Porque teve uma questão que a gente não discutiu aqui, porque não tem a ver com gênero especificamente, tem a ver com faixa etária, né? Que foi a inserção tecnológica nesse período, né? A dificuldade da inserção tecnológica. E ela conseguiu rapidamente migrar, está fazendo as lives todas aí, que é muito bacana. E ela também criou um curso na UF de macroeconomia e gênero, que é uma coisa, né, a Margareth já conversou sobre esse programa, que é uma coisa que eu nem imaginava que eu poderia ter um curso com esse, né? E aí ter visto essa ideia, ela chamou professores da área de macro para pensar um programa, e aos poucos eu fui descobrindo que tem um monte de gente que estuda isso, né? Então, acho que para além da coisa da política pública direta, que é muito fácil você enxergar a conexão, a própria discussão teórica passa por isso também, e a gente tem que tem que trazer mais isso, né? E aí eu acho que a Isa falou é central, que nessa discussão né, da mudança do capitalismo, né, mundial, etc., você também tem que fazer esse recorte. Então, você tem todas as áreas você pode olhar para esse recorte, isso é uma coisa central para poder ver os diferentes impactos. Então, acho que era só para reforçar isso, né? Que eu acho que isso, apesar de... O fato de a gente não estudar isso reflete alguma coisa também, óbvio, né? O fato de, mesmo as mulheres não estudarem, já reflete alguma coisa, né? E aí, eu acho que isso, mas é bom a gente parar para refletir sobre o assunto. Né? E aí, só a coisa da Mazzucato, realmente, enfim, ela é, né, uma ídola, inclusive por isso. E ela por tudo, né? Para a maneira como ela coloca o debate, enfim, fazer isso tudo com 4 filhos e cuidando dos 4 filhos, não é que ela abandona. E eu tenho, e outro detalhe que eu ia falar, que quando a Isa falou assim, vamos esfaquear um homem e abandonar os filhos, né? Um homem faz isso, né? Esfaqueia a mulher e abandona os filhos. Assim, tranquilamente, né? No fundo. Nenhuma mulher vai pensar nessa solução, né, no máximo como piada. Ou raramente uma mulher vai pensar nessa solução. E se ela pensar, se ela abandonar os filhos, ela é a pior pessoa do mundo. Um homem vai que ser abandona julgada os filhos, socialmente, um homem que né? abandona os filhos dane-se, né? Mesmo que abandone no sentido não, no sentido estrito, tudo bem, que as pessoas vão, mas se ele abandona no sentido de não cuidado, porque a gente está falando aqui, né? Ninguém questiona, né? Isso é normal. Pois é. Bom, muito obrigada, realmente foi maravilhosa essa conversa, estou super feliz de
todos os pontos que vocês colocaram, super importantes, né? Uma coisa, né, eu tinha começado esse último bloco falando um pouco sobre essa visão que era mais tradicionalista, europeísta, sobre a economia, e assim, não é uma coisa exclusiva do Instituto de Economia, da UFRJ, é uma coisa que acontece em todo o Brasil, você não tem uma só currícula de economia que inclua economia feminista, economia de gênero, economia feminismos como obrigatória. São poucas as instituições que têm essa disciplina como eletiva. Eu descobrimos 5 ou 6 em todo o Brasil. Então, é um caminho que está começando muito lentamente, um pouco diferente do panorama internacional, que está um pouco melhor, mas a gente igualmente está começando, está caminhando por aí. Eu acho que entre as nossas alunas assim, tinha uma demanda contida muito grande também, de começar a se enxergar também. Aí no grupo a Esther participou um dia que tivemos uma fala sobre que violenta que às vezes a economia é, né? O estudo da economia é. Planteia coisas que não são a nossa realidade. Muitas vezes é uma ciência muito abstrata, muito não que fala que vivemos em um contexto, ainda mais a economia ortodoxa, vivemos em um contexto de pleno emprego, onde os salários refletem a nossa produtividade. Nós, o que mais vemos é que o salário não alcança, que a nossa família está desempregada, que os nossos pais, nós mesmas e tal. Então, é muito violento nesse sentido, muitas vezes. Então, para elas também trazer esses outros olhares, essas outras visões, essa possibilidade até de não é que você, então tem que estudar exclusivamente economia feminista. Não, você pode olhar todos os temas desde esses lugares. Então, acho fundamental, super importante. É que bom que a gente finalmente, depois de não sei quantos meses, conseguiu fazer. Que seja o pontapé inicial de várias conversas, né? Sim. Que a gente até falou, né? Não vamos tornar isso numa série ainda para a gente ver se a gente não cria mais uma demanda, né, nesse período. Mas eu acho que é isso. Mas a gente está vendo como é importante, né? Acho que a gente vai ter uma reflexão diferente, então pode Vamos ver se a gente faz outra juntando mais outras isso, de nós. Exatamente. Segunda edição. Isso. Tocando figurinha. Isso. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada, Marga. Prazer enorme. Parabéns, Marga, aí pela ideia. Beijo grande em todas. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Mulheres. Isa.